E aí, tudo bem? Meu nome é Cristina Soriano Pessequilo, eu sou professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, também sou professora de Relações Internacionais dos programas de pós-graduação Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, e do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, eu sou pesquisadora associada do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, o NERINT, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pesquisadora do CNPq. Eu estou aqui para participar com a aula A Paradiplomacia dos Entes Federados, o caso dos Estados Unidos, do projeto Federalismo em Tempos de Crise, coordenado pelo professor doutor Guilherme Tudion, a quem eu agradeço pelo convite para fazer parte dessa importante agenda política que se desenvolve aqui em estudos comparados, né, entre Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Então, parabenizo ao professor Tudium por essa atividade, porque principalmente a paradiplomacia é um tema que é muito pouco conhecido, assim como a sua relação com o federalismo. E mais ainda, né, no caso dos Estados Unidos, uma superpotência restante que muitas vezes nós acreditamos que não teria, né, uma participação de governos locais em política externa, mas tem, e a gente vai entender também como é, e os limites, né, para que eles possam fazer isso. Eu preparei para vocês uma breve apresentação, e essa apresentação ela vai estar aqui sendo projetada comigo também ao lado da tela, tá bom? Então eu vou iniciar aqui a nossa projeção e trazer também no final, né, dessa apresentação algumas dicas de leitura para quem quiser saber mais, tá? Então vamos lá, vamos falar de federalismo em tempos de crise, né? Esse grande projeto que vem sendo desenvolvido, e no caso, a paradiplomacia dos entes federados, o caso dos Estados Unidos, tá? Antes da gente chegar no nosso estudo de caso, a gente precisa primeiro fazer uma breve contextualização. Afinal, o que é paradiplomacia? Tá? Como o próprio nome diz, a paradiplomacia é uma diplomacia paralela ao Estado tradicional, ou, como a gente diz, o Estado soberano, né? O Estado-nação, o Estado moderno, com E maiúsculo, né? O Estado com E maiúsculo, simplesmente dito. E essa atuação paradiplomática ela vai ser justamente uma atuação que não é realizada por esses estados, pelo seu Ministério das Relações Exteriores, por suas agências governamentais. Ela vai ser realizada, né, uma agenda de relações internacionais, por governos subnacionais ou subestados e atores não estatais. Tá? Atores não estatais não vão ser o foco da nossa atividade hoje, né? Que são atores privados, como empresas, sindicatos, partidos políticos, ONGs, né? Organizações não governamentais. Nós estamos focando justamente nas relações internacionais de dentro do Estado, né? Dos seus governos subnacionais ou subestados, ou como vocês vão me ouvir muito falar hoje, entes subnacionais, ou seja, aquela política mais local. E essa política mais local para a agenda internacional, ela corresponde a processos de descentralização que ocorrem majoritariamente em modelos federados, né? Então a gente vai ver também que o federalismo ele é que é meio um tipo ideal no qual a paradiplomacia pode se desenvolver. Uma coisa que a gente precisa também deixar claro, ainda falando sobre o conceito, é que paradiplomacia não é somente a influência de um grupo de interesse local sobre esse Estado, tá? Ela envolve justamente um outro tipo de preparo, um outro tipo de ação, que significa um procedimento autônomo de formulação de políticas e tomada de decisão sobre temas internacionais, ou seja, esses entes locais subnacionais passam a atuar em política externa diretamente, e não somente mediando ou mediados pelo Estado no qual eles habitam, tá? Então, realmente pressupõe um grau de institucionalização, pressupõe um grau de organização e pressupõe também uma força de trabalho que vai estar dedicada, dentro daquele determinado ente subnacional, a agir no campo da paradiplomacia, ou seja, a agir nas relações internacionais. Isso envolve contatos externos,
relações com outros governos não centrais de outros países, né? Outras atividades, outros atores não estatais, ou seja, participar da arena internacional sem o envolvimento do Estado e paralelo a esse mesmo Estado devido ao esgotamento da diplomacia tradicional. Então, de fato, é uma atividade que ela é realizada a nível local. E aí a gente pode se perguntar, né, quando que começa essa prática da paradiplomacia, como é que ela se desenvolve, como é que ela se aprofunda? E aí, gente, o ponto de partida, né, desse fenômeno, como ele vem crescendo, ele vem desde a década de 70. Embora hoje falar em paradiplomacia seja uma coisa muito mais tranquila, muito mais conhecida, né? Estamos, afinal, na segunda metade, segunda década, né, do século XXI. A paradiplomacia em si é um fenômeno que nasce ainda durante a Guerra Fria, né? Que é a grande confrontação entre Estados Unidos e União Soviética no período de 47 a 89, quando muitos pensariam que governos locais, que governos subnacionais não teriam uma participação na política internacional. Na verdade, muito pelo contrário, né? Justamente porque no topo, né, dessa alta política, a gente tinha essa confrontação bipolar entre os dois estados. Quando a gente vai descendo para o estado internamente, nos níveis locais, muitas questões elas vão ficando no vácuo, né? Elas não vêm sendo discutidas, ainda que elas tivessem muito impacto no dia a dia das populações. Então, a paradiplomacia ela vem justamente dar resposta a esse vácuo de preocupações e ocupar espaços que os estados não estavam dando mais conta. E o que detona isso, né? Quais são os catalisadores para isso? São os processos de globalização e regionalização multidimensional que vão se desenvolvendo, né? Principalmente acelerando-se na década de 70, também a associação à transnacionalização e à interdependência, e ao desenvolvimento do que a gente chama também de uma cooperação internacional cada vez mais descentralizada. Novos atores, novos temas e, principalmente, novos problemas. Então, isso faz com que esses atores locais eles sintam a necessidade de atuar em benefício de seus interesses. Por quê? Porque esses interesses, esses problemas, eles não estão sendo tratados. E aí eu mencionei, gente, que os estados não davam mais conta disso, tá? Mas não eram só os estados, eram também os organismos internacionais multilaterais, como as Nações Unidas. Então, é um momento onde essas dimensões locais e as dimensões privadas dos atores não estatais, elas vão se expandindo. E isso está muito relacionado a uma diversificação de temáticas internacionais, do ponto de vista, né, da mescla de questões internacionais e domésticas, cada vez mais presentes, né, o movimento das questões intermestics, como a gente usa o termo em inglês, e que vão estar envolvendo não só os temas clássicos, né, como eu falei, da alta política, né, da high politics, da guerra, da superpotência, da defesa, ou mesmo da unidade da moeda, não só esses temas clássicos, mas também os temas que a gente naquela época poderia chamar de novos, hoje não são novos, né? Eles são correntes extremamente presentes do que era definido, né, pela política mais tradicional, pela diplomacia mais conhecida como baixa política, a low politics. E quais seriam esses temas, né? Economia, desenvolvimento, comércio, meio ambiente e direitos humanos. Então, esse espaço, ele realmente vai sendo ocupado, né, pela ação e pela preocupação dos governos subnacionais, né, desses entes subnacionais. Mas veja, desde o início eu estou usando muito esse termo, né, governo subnacional, ente subnacional, mas o que é isso, né? Quem são os atores, o que eles são? Eles são justamente, né, regiões, estados, províncias, estado aqui com letra minúscula, tá? Cidades, governos locais. E aí, para vocês conseguirem nomear esse quem é quem, vai depender do quê? Da constituição daquele determinado estado e da organização política daquele determinado estado nacional. Quando a gente fala de Brasil, por exemplo, a gente está falando de governo estadual e de prefeituras, que é muito parecida com os Estados Unidos, né? Que, na verdade, o Brasil se inspira nos Estados Unidos. Estados Unidos, 50 estados, mais Porto Rico, as cidades. Então, esse quem é quem
vai depender, né, para vocês verem quem são os entes subnacionais que atuam na paradiplomacia, de vocês identificarem constitucionalmente como aquele Estado federado ele está se organizando. Tá? E como eu já tinha dado uma pista, né, o nosso campo aqui da paradiplomacia, ela considera, né, o tipo ideal para o exercício da paradiplomacia o federalismo. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando aqui com um nível de descentralização e centralização da política que é muito importante. E o federalismo, ele tem justamente essa premissa da autonomia do Estado, dos entes locais, né? Ou seja, que eles possam ter uma atuação decisiva em questões que os interessam, tanto questões domésticas, quanto internacionais, quanto intervestes. Então, o federalismo, a sua autonomia descentralizada, ela oferece, sim, as condições ideais, né? Por isso que a gente fala de tipo ideal, para o exercício da paradiplomacia. E esses entes subnacionais, por que eles vão começar a atuar na paradiplomacia? Por conta das suas diferentes condições objetivas, né? Ou seja, como eles estão sendo afetados pelos fenômenos, por conta também, não só do que é objetivo, mas também de percepções situacionais, quais as diversas vozes, né, que estão envolvidas, né, na relação dos estados, dos governos locais com o mundo, com a sua própria diplomacia interna, né, dos estados, e também, né, eles vão ter diferentes objetivos políticos. Cada estado, gente, ele vai estar pensando numa realidade. A realidade, né, a gente vai ver, por exemplo, da Califórnia, ela é uma realidade diferente do Texas, né, por conta de fronteira, por conta de interesse econômico, onde cada um está localizado. Então, a paradiplomacia ela vai ser impulsionada pelas aquelas condições e contextos que emergem nos anos 70, né, de multidimensionalidade e de dimensões intermésticas cada vez mais, mas também por essas condições objetivas, por essas percepções situacionais que cada estado ele vai perceber, ou cada cidade, né? A cidade de Nova York ela tem um interesse, a cidade de Miami tem outro, né? A cidade de Akron, Ohio, vai ter ainda um terceiro interesse diferente, e também, né, por conta de diferentes objetivos políticos envolvidos nessa questão. Então, dentro do modelo do federalismo, essa dimensão da descentralização, ela fornece, né, as condições práticas, né, para o exercício da paradiplomacia por conta do nível de autonomia que os estados vão possuir. Né? Aí vocês também podem estar se questionando, veja, esse é um fenômeno, né, que embora se desenvolva desde os anos 70, ele é mais estudado academicamente, ele é pouco falado no dia a dia, né? E a gente tem hoje a necessidade de maior envolvimento de atores políticos em políticas públicas e dinâmicas de cidades e dinâmicas de estados, ou seja, uma atuação proativa e principalmente uma atuação propositiva. E se discute muito também que relações internacionais não são só interesses de high politics ou low politics, ou que a gente tenha que ter, como eu falei, uma ação reativa, mas também propositiva. E aí vocês podem questionar, puxa, mas se é uma diplomacia não tradicional, uma diplomacia paralela ao Estado, de que maneira isso vai estar se relacionando com a diplomacia estatal, né? E aí a Constituição vai ter um papel importante, né, principalmente no caso norte-americano, mas em todos os casos, mas a gente também tem que se perguntar, para a diplomacia, ela entra só no vácuo, só na oposição ou só na complementaridade à diplomacia estatal? E aí, gente, é caso a caso. Como eu falei, o vácuo, né, a deficiência do Estado em lidar com os problemas dos entes subnacionais e também com seus interesses, né? Que a vida não é só feita de problemas, é também feita de interesses e percepções. Essa paradiplomacia, ela tem, como eu falei, assim, o vácuo é importante, mas ele não é a única coisa que explica, né? Como eu falei, tem problema, tem interesse. E como é que isso se relaciona com a diplomacia estatal? Vai ser contra ela, né? Um Estado ele vai defender uma coisa que é contra aquilo que o seu Estado desenvolve, ou ele vai complementar aquilo que o Estado desenvolve? E aí, gente, vocês têm que observar a Constituição, mas também, principalmente, quais questões estão sendo discutidas, tá?
O que conceitualmente a gente pode identificar? A gente pode identificar 4 modelos de paradiplomacia na definição da sua relação com a diplomacia estatal, ou seja, com a diplomacia tradicional. Quais são esses 4 modelos? O modelo cooperativo coordenado, tá? Que é, como vocês podem ver, o modelo no qual se pressupõe uma atuação até conjunta entre a diplomacia e a paradiplomacia, né? Um modo até mais elevado de se fazer política internacional, né? Ou seja, onde a atuação autônoma do nível subnacional, ele coopera e coordena com o nível estatal, ou seja, eles têm um reforço mútuo, tá? Então, eles perseguem objetivos convergentes e conjuntamente no sistema internacional, não há uma disputa entre eles, né? Há, na verdade, uma unidade entre eles. Então, esse é um modelo que eu diria para vocês, seria o modelo mais elevado de paradiplomacia, e talvez o mais efetivo, muitas vezes, tá? A gente vai ter um segundo modelo que é até parecido com esse, mas ele não necessariamente implica um grau de convergência tão grande quanto o primeiro, que é o modelo de cooperação conjunta, né? Ou seja, não necessariamente tem que haver uma convergência entre estados e entes subnacionais, mas talvez, às vezes, uma relação de complementaridade, com o Estado tradicional entendendo que talvez alguns interesses locais daquela região, daquela cidade ou daquele Estado possam surgir um pouco diferentes daquilo que o Estado, como concepção tradicional, ele pensa, né? E alguns estados, por exemplo, tem isso muito presente, né? Quando a gente tem questões fronteiriças envolvidas, né? Eles têm que tratar isso de uma maneira distinta, né? Vamos pensar ainda, né, no caso dos Estados Unidos, né? O Texas é um estado fronteiriço. O problema que ele tem é diferente do que, por exemplo, Nova York tem, que não tem fronteiras. Então, uma questão como a migração, ela é muito mais difícil de lidar no Texas do que em Nova York, né? E o Texas é a porta de entrada, a Califórnia é a porta de entrada. E mesmo entre Califórnia e Texas vão haver diferenças. Então, isso também vai ter que ser tratado na relação entre Califórnia e Washington, tá? Lembrando que quando eu falar Washington, eu estou falando de estado, né? Estado norte-americano e Estados Unidos. Então, Califórnia, Washington, Texas, Washington, muitas vezes não vai ser uma coisa extremamente convergente, vai ser aí esse segundo modelo, que é o modelo de cooperação conjunta. Esse modelo de cooperação conjunta, assim como os anteriores, ele vai ser somado ao modelo de harmonia paralela, né? Aqui o nível de divergência é até maior, mas digamos que os estados, né, e os governos locais, os entes subnacionais, eles se respeitem. Mas eles não entram em confrontação. Então, é um modelo de harmonia, mas não necessariamente harmonia envolvendo cooperação, tá? Isso tem que ficar bastante claro. Não necessariamente vai haver cooperação, mas vai haver uma aceitação mútua entre entes subnacionais e estados daquilo que vem sendo feito em nível local. E aí, por fim, né, o quarto modelo, vocês viram, né, os 3 primeiros modelos que eu falei aqui, cooperativo coordenado, cooperação conjunta e harmonia paralela, eles são modelos de fato, né, tanto cooperativos quanto de acomodação, né? Há uma complementaridade, né, uma atuação que ela não é uma atuação de conflito, tá? Por outro lado, o quarto e último modelo, ele é um modelo de conflito, tá? Ele é um modelo onde não se pressupõe convergência, ele pressupõe divergência, que é o que a literatura chama de modelo de desarmonia paralela. E aí, gente, podemos até voltar ao caso norte-americano, falando, por exemplo, das brigas entre o governo de Joe Biden, que é presidente dos Estados Unidos de janeiro de 2021 até o período de setembro de 2022, quando essa aula está sendo gravada, e o governo do Texas, tá? E aí, na questão da migração, o governo do Texas, né, esse ente subnacional Texas, acusa Washington de não ter uma diplomacia migratória adequada à situação local do Texas.
e eles promovem, muitas vezes, políticas locais, né, cidades do Texas, na fronteira, em desacordo com as orientações de Washington. Então, aqui é um modelo pleno de desarmonia paralela. Pode conviver os 4 modelos dentro de uma determinada situação? Até pode, tá? Aqui seria uma abordagem mais eclética, né? Mas como vocês estão vendo também, essa convivência, né, entre o ente subnacional e o Estado, ela é contingencial, ou seja, ela vai depender também do contexto, né? E em tempos de convergência, obviamente, os 3 primeiros modelos eles vão prevalecer. E em tempos de divergência, predomina o 4º modelo. E isso vocês vão ver muito em questões que afetam e contextos de crise mais diretamente o governo local, mas que se chocam com interesses nacionais mais ampliados do que a gente chama de alta política, principalmente no campo de segurança e defesa. E aí, gente, isso vai envolver guerra, isso vai envolver principalmente migrações, e tem sido objeto de controvérsia não só nos Estados Unidos, mas também, né, em processos de integração que trabalham com ideias de federação como o modelo europeu, tá? Obviamente, a gente não vai entrar muito diretamente nessa questão, na verdade, nem dá tempo de entrar, mas é só para ilustrar para vocês que esses modelos, eles variam, né, em termos de oposição, de complementaridade, ou mesmo de vácuo à diplomacia estatal, assim como o nível de autonomia, tá? Então, essas disputas intrasistema, elas vão estar sempre presentes, certo? Então, aqui falamos exatamente dos 4 modelos. Continuando ainda, né, na nossa dimensão conceitual, a gente pode falar também dos tipos de paradiplomacia. E aqui nós temos, conceitualmente, 3 tipos de paradiplomacia mais conhecidos, né? A diplomacia transfronteiriça, tá? Que são as relações entre regiões de diferentes estados que dividem fronteiras comuns, tá? Então, por exemplo, as regiões de Califórnia e Jalisco, as regiões do Texas que fazem fronteira com o México, né, cidades mexicanas, ou seja, aqui você tem uma diplomacia de fronteira, né? Então, aqui também, no Brasil, né, os casos principalmente no Rio Grande do Sul, que vão envolver, né, cidades do Rio Grande do Sul, cidades da Argentina, a própria Tríplice Fronteira, lá em Foz do Iguaçu, isso que a gente chama de diplomacia transfronteiriça, tá? A gente vai ter também um segundo tipo de paradiplomacia, que são os contatos transregionais e paradiplomáticos, né? Que são as relações entre regiões de diferentes países, mas que não compartilham fronteiras. Regiões, cidades, né? Então, por exemplo, São Paulo e Milão, a rede de cidades do Mercosul, né? Ou seja, vocês vão ter um framework, uma estrutura de contatos paradiplomáticos ampliados. Não tem compartilhamento de fronteiras, mas tem compartilhamento de interesses, compartilhamento, às vezes, de problemas e objetivos, porque são situações que, embora não compartilhem fronteiras, elas são similares. E aí a gente vai ter também a questão da diplomacia global, que é a diplomacia mais ampliada, né? Diplomacia de cidades, diplomacia de regiões, tá? Então aí, gente, vamos também, né, ainda avançando aqui nos nossos conceitos, né, falar ainda de mais uma dimensão de classificação. Falamos de tipos, falamos de agendas, né, e vamos falar agora, por exemplo, da classificação da paradiplomacia. Aqui, novamente, a gente tem 4, né, 4 tipos. E aí, isso está relacionado à Constituição dos Estados, né? Então, alguns estados, eles nem permitem legalmente, constitucionalmente, a existência de paradiplomacia. Outros permitem dentro de uma certa limitação. Então, vamos ver aí quais são esses 4 tipos de paradiplomacia. Bom, o primeiro tipo é exclusiva, que é justamente uma situação em que constitucionalmente não há nenhuma atribuição aos entes subnacionais no campo da política externa e das relações internacionais. Ou seja, somente o Estado, com letra maiúscula, somente o Estado controla a diplomacia.
E aí não é o caso dos Estados Unidos, tá? Não é isso que a gente vai estar estudando aqui hoje, mas existe sim casos nos quais legalmente os entes subnacionais eles não podem exercer nenhum papel no campo das relações internacionais da diplomacia. Então, a primeira classificação, exclusiva. Segunda situação, tá? É uma situação consultiva, né? Onde os entes subnacionais, de novo, não vão possuir poderes constitucionais para exercer ações internacionais, ou seja, atuar na política externa e relações internacionais, mas eles podem ser consultados pelos estados sobre política externa, seja numa modalidade informal, seja numa modalidade formal. E isso abre até a possibilidade para que, tá? Para que esses estados possam participar numa eventual reforma da Constituição, que eles participem mais ativamente das relações internacionais. Também não é o caso que nos interessa. O que nos interessa? São as classificações 3 e 4 para falar dos Estados Unidos, que é a complementar, tá? E inclusiva. A 3 é a complementar. Qual que é a classificação complementar de paradiplomacia? O Estado controla a formulação de políticas e tomada de decisão, ou seja, ele é o ator principal nesse processo, mas os entes subnacionais possuem, sim, alguma medida de poder constitucional no campo. Está lá na Constituição, ou, se não está na Constituição, está no que a gente vai ver, no caso americano, num resíduo aí de poder disponível para eles. Então, há uma complementaridade entre a ação do Estado e os entes subnacionais, mas com fronteiras claramente definidas pela Constituição. E esse modelo, ele está, né, classificado também, o modelo americano, no item 4 aqui, como inclusivo, que os entes subnacionais possuem, sim, poder constitucional nas relações internacionais e também podem participar do processo de formulação de políticas e tomada de decisão. Aí vocês podem até estar questionando aqui, pensar, poxa, mas como pode ser complementar e inclusivo ao mesmo tempo, tá? E aí, até no fim da aula, eu vou recomendar um texto muito legal que explica um pouco essa contradição, mas que é característica do processo constitucional americano, que é o seguinte, você define algumas coisas muito claramente, em termos de atribuições, o que pode, o que não pode fazer constitucionalmente em política externa, mas, ao mesmo tempo, tem lá umas coisas meio ambíguas, né? Então, é tanto complementar e inclusiva por conta dessa ambiguidade, porque há espaço para que, mesmo que o Estado controle a formulação de políticas e tomada de decisão, para que o input do ente subnacional, né, ou seja, a demanda do ente subnacional, ela chega ao sistema central, né? Então, é aquele jogo, né, de centralização e descentralização. E no sistema americano, né, que é aquela ideia do mixed government with shared powers, né, o governo misto com poderes compartilhados, né, o balanço entre os três poderes, isso é muito presente. Por isso que a gente está falando da classificação 3 e 4 aplicada aos Estados Unidos. Então, clareando aí, nos Estados Unidos, como é que funciona a paradiplomacia? Ela vai ser federal, né? Os Estados Unidos é um sistema federal. O exemplo, né? O tipo ideal de federalismo, principalmente ocidental, então federalismo, tá? Sistema federal é descentralizada, né? Uma paradiplomacia descentralizada, 50 estados mais um, né? E ela é complementar e inclusiva, como eu estava explicando, por conta dessas ambiguidades, se não particularidades, da Constituição americana no que se refere à definição das atribuições no campo da política externa. Então, vamos falar mais especificamente aí da experiência americana, né? Dessa ambiguidade, dessa especificidade de como esse sistema ele funciona para a política externa. Então, vamos lá. Política externa é a Constituição americana, né? Aquela que vem sendo elaborada e é fechada em 1789, que está vigente até os dias de hoje. Tá?
O artigo 1, ele vai falar de política externa no que se refere ao poder legislativo. Na verdade, tá, é um artigo sobre o poder do poder legislativo, né? Lembrando que nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e no caso dos Estados Unidos, o artigo 1, em suas 10 seções, ele lida com o poder legislativo, né? Senado e Câmara, e no caso, né, da política externa, está definido na seção 8 quais são as competências do Congresso. Quais são elas? Definição de taxas, de impostos, de defesa comum, bem-estar, empréstimos, relações diplomáticas, moeda, infraestrutura, ciências e artes, né? Regular os tribunais, regulação comercial interna, celebração de tratados comerciais externos, guerras, mobilização do setor de defesa, exército e milícias, né? E todas as leis em todas as áreas. Ou seja, quando a gente olha aqui, tem muito papel para o legislativo desempenhar em política externa, não tem? Tem bastante, tá? Principalmente se vocês leem aqui, ó, celebração de tratados comerciais externos, a autorização ou não de guerras e mobilização do setor de defesa, tá? Quem é o poder mais importante dos Estados Unidos na prática? É o presidente norte-americano? Na prática, talvez não, é o legislativo. Mas, como eu falei, essa não é uma Constituição que ela é clara, né? Ela tem muitas áreas cinzentas. Então, essa Constituição americana, ela vai dar muito poder para o legislativo em política externa e relações internacionais, muitas competências para o legislativo, mas, ao mesmo tempo, tá? Para o poder executivo, ela também vai dar um monte de atribuição em campo da política externa, tá? Então, o poder executivo dos Estados Unidos, que é tratado no artigo 2º, né, da Constituição, em 4 seções, e no caso da política externa, em relações internacionais, as competências estão no seção 2, o presidente dos Estados Unidos, além de estabelecer as regras de funcionamento do colégio eleitoral, do próprio sistema, no campo da política externa, a seção 2 diz o seguinte: olha, o chefe do executivo, né, o presidente americano, ele é chefe supremo das Forças Armadas e Milícias. Ele é o chefe supremo para assinatura de tratados, com autorização do Senado. Mas ele que nomeia embaixadores, ele nomeia juízes da Suprema Corte, tudo passando pela autorização do Congresso. Mas ele que pede, ele tem que pedir autorização. E na política externa, o que a Suprema Corte faz, né? Ela vai estar resolvendo as disputas entre a União e os entes federados, né? Então, por exemplo, eu estava falando do Texas brigando com o governo do Joe Biden, né? Texas republicano, né? Governado por um republicano, governo central americano democrata, liberalizante, né? No campo da migração, de certa forma, não é bem assim, né? Mas quem vai resolver essa disputa quando o Texas toma ações que elas são contrárias às determinações de Washington? Aí sim é a Suprema Corte, tá? Então, dentro dessas atribuições constitucionais, vocês já podem perceber, brevemente, que tem muita sobreposição entre as tarefas do Executivo e as tarefas do Legislativo. Então, quem que manda mais aqui em política externa? O Executivo, conforme definido no artigo 2, ou o Legislativo, conforme definido no artigo 1? E aí a resposta, né, quem estuda Estados Unidos entende um pouco essa resposta, né, que vem daquela ambiguidade das outras questões que eu mencionei, vai entender a resposta que eu vou dar agora, porque a resposta é assim, depende. Quem não conhece muito Estados Unidos vai ficar meio insatisfeito. Como depende? Professor em cima do muro não ensina nada, muito pelo contrário, a gente está deixando claro aqui que é uma Constituição ambígua na definição das atribuições constitucionais em política externa. E isso, para a nossa ação de paradiplomacia, vai ter sim uma implicação, tá? Então, por que depende? Depende dos jogos de poder que vão se estabelecer entre o executivo e o legislativo, depende da época histórica, do tema, dos contextos internos e externos, das personalidades, da coordenação dos agentes de política externa, que vão ser afetados pelo quê? Pela condição hegemônica dos Estados Unidos também, né?
É muito fácil você dizer que o executivo tem que mandar mais, porque guerra é uma questão de Estado. Né? Então, o Congresso ele pode até dar poderes especiais para o presidente fazer a guerra sem ter que pedir autorização no Congresso. Então, depende por isso, depende porque todos podem fazer essas decisões, mas vai depender do jogo de poder que se estabelece entre eles. E, historicamente, vai haver um movimento cíclico de expansão e contração para a construção de consensos ou prevalência dos dissensos. Então, por exemplo, na Guerra do Vietnã, o que havia mais? Dissenso. Havia expansão de poder dos outros entes, como o legislativo. Em época como 11 de setembro, né, pós-atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quem mandava mais? O executivo. Tá? Quem teve mais autonomia para agir? O executivo. O legislativo lavou as mãos. Então, isso vai variar ao longo do tempo. Né? E isso implica também a mudança do perfil e a definição do perfil da própria paradiplomacia. Mas veja, como é que a Constituição define, tá, a responsabilidade dos entes subnacionais? E aí a gente fala de artigos, mas também fala de emendas. Aqui tem algumas coisas ambíguas, mas também tem algumas coisas claras. O que não é ambíguo? Tá? Quando a gente fala dos entes federados subnacionais, o que não é ambíguo? É o artigo 1 da seção 10, que diz o seguinte: os entes subnacionais, eles não podem atuar, isso está claro lá, tá, gente? Isso realmente não pode. Eles não podem atuar na ação de tratados, de alianças, de moeda, de taxas alfandegárias ou possuir efetivos militares em termos internacionais. Tudo isso, gente, é controlado pelo executivo em parceria com o legislativo. Eles não podem. O México e o Texas não podem firmar um acordo separado, comercial, tá? Quem firma o acordo é o Washington, é os Estados Unidos, como Estado, tá? Você não pode burlar. E quando alguém tentar desrespeitar isso, tá? Principalmente na questão de segurança, aí você vai entrar com a Suprema Corte para resolver isso e baixar o poder da decisão. Então, claramente, os entes federados subnacionais americanos não podem atuar nesses setores aqui relatados. Da onde vem a ambiguidade? Se isso está claro, a ambiguidade ela vai estar vindo aqui na 10ª emenda. Tá? O que é a 10ª emenda? Ela é uma cláusula residual. Alguns chamam também de poder residuário. Tá? Que é o seguinte: poderes não delegados aos outros poderes e não proibidos aos estados podem ser utilizados de forma residual. Ou seja, o que sobra e o que não está proibido, o Estado subnacional pode fazer, tá? São o que eles chamam também de autorização ou competências implícitas, tá? Ah, mas vai ter um monte de coisa que pode ser enquadrada aí, não vai? Vai, tá? Você não pode mexer na moeda, você não pode fechar um tratado comercial, mas de repente você pode negociar com uma indústria. Ou você pode negociar uma vinda de trabalhadores autônomos para fazer a colheita, por exemplo, de frutas na Califórnia. Né? Então, essas competências implícitas, né, esses buracos da lei, é onde a paradiplomacia ela vai estar se desenvolvendo nos Estados Unidos. Por exemplo, tá? A questão ambiental. Califórnia, quando o Trump falou, olha, eu não vou respeitar mais o Acordo de Paris de emissões, Califórnia falou, não, eu vou respeitar e vou fazer uma política ambiental mais avançada. Vou investir em outras agendas. Então, aqui você tem, sim, o que é proibido e o que é permitido dentro daquilo que não está proibido ou do que não está delegado. Ou seja, ambiguidade, certeza e ambiguidade, complementar e inclusiva, como eu tinha explicado antes. E aí, gente, uma outra peculiaridade no caso americano é que nos Estados Unidos, cada vez mais, a gente tem nações dentro da nação americana, tá? Então, os povos originais, movimentos sociopolíticos religiosos independentes. Então, por exemplo, uma comunidade indígena que possui
um Estado dentro do Estado americano, ele pode fazer política externa sem estar sendo regido pela Constituição americana, porque ele é uma nação soberana, né? Isso afeta, por exemplo, regras para jogos de azar, né? Então, muitos estados, muitas regiões hoje, que elas são controladas pelos povos originais, né? Pelos índios americanos, elas têm regras diferentes do que aquelas previstas na Constituição. Então, aqui é uma paradiplomacia, por exemplo, dos povos originais, o movimento Mormon, o movimento Amish, e aí um conflito, né, que a gente, ao longo do tempo, né, vai ter que explorar mais, no caso da paradiplomacia norte-americana, que é o seguinte: às vezes não são nem nações soberanas, como no caso das nações dos povos originais. Mas, por exemplo, os movimentos religiosos, muitas vezes, eles não reconhecem a soberania do Estado, não têm soberania própria, mas eles atuam com movimentos privados paralelos ao Estado, tá? Aí seria uma paradiplomacia de atores não estatais. Mas aqui, de novo, né, uma zona muito cinzenta que a gente tem que mencionar, mas efetivamente não dá para explorar muito, tá? Até porque é um tema ainda em desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Essa é a questão legal, né? Onde estaria essa autonomia residual, né? Que vai ser esse choque entre o dilema da competência limitada e a capacidade elevada dos estados entes subnacionais americanos de atuar, tá? E aí, né? Em que eles estão efetivamente atuando hoje? Dentro daquela diversidade de 50 estados que a gente viu. Muito na economia, né? A economia é ranqueado como primeira prioridade, tá? Depois cultura política, meio ambiente, direitos humanos, né? A questão das condições objetivas, né? Que eu já tinha mencionado, no caso aqui é muito presente nos Estados Unidos, onde você tem assimetrias econômicas e populacionais entre os estados que são gritantes, né? Quando você pega estados como Califórnia, Nova York, Texas, Flórida, eles são extremamente populosos e povoados, e aí os estados, né, daquele cinturão mais verde, aquele meio, não é só o cinturão verde, mas é o cinturão verde, o cinturão da Bíblia, como Montana, as Dakotas, né, os próprios estados do Sul, eles são, principalmente os do meio oeste, muito despovoados, né? E há uma transformação econômica, né? É bem interessante isso, e isso afeta. Depois, gente, quando a gente tiver agora as eleições presidenciais norte-americanas em 2024, se vocês quiserem entender as eleições americanas, olhem estado a estado, né? E isso vai ajudar vocês a compreender padrão de votação, por que não são republicanos, outros são democratas, né? E isso afeta também a paradiplomacia, né? Em termos de conservadorismo, em termos de ações no campo, principalmente de meio ambiente, de integração, né, nas cadeias globais de produção, né, produtivas, econômicas, e aí os grandes temas fronteiriços, né, que é migrações e tráfico de drogas, que afetam diretamente os Estados Unidos e tem levado, né, principalmente com esses estados fronteiriços, como Califórnia e Texas, a tensões crescentes, né, não só com os países, né, que fazem fronteira, mas as regiões, também entre a paradiplomacia desses entes subnacionais e o próprio governo de Washington, né? Eu mencionei, por exemplo, o conflito entre Texas e Biden, mas eu podia ter mencionado também o conflito entre Trump, quando Trump era presidente, proibindo a migração, e estados como Califórnia e Nova York se oferecendo como santuários de imigrantes, né? Então, é uma questão extremamente complexa. Eu diria para vocês que para a diplomacia, então, nos Estados Unidos, apesar dessa lista longa que eu coloquei aqui de agendas transnacionais, né, agendas intermétricas, olhem para as seguintes questões: economia, comércio, meio ambiente, migração e tráfico de drogas, tá? Está aqui o grande núcleo do problema. E aqui, né, como é que os estados norte-americanos, né, esses entes subnacionais, eles têm respondido a esses desafios?
com crescente institucionalização da sua estrutura paradiplomática, né, com a criação de secretarias, com a criação de cursos de especialização, né, principalmente para junção de política externa como política pública, né, e relações internacionais. Isso é bem interessante, né, esse processo de institucionalização da estrutura paradiplomática. Também uma crescente participação, né, dentro daqueles modelos de harmonia, desarmonia, coordenação, complementação, de como você evitar o confronto com o Estado, mas, ao mesmo tempo, não perder os seus interesses, que nos leva também a uma crescente barganha intergovernamental entre esses estados e o poder de Washington, tá? E aí, né, já caminhando aqui para a nossa reta final, para o nosso encerramento, né, eu trouxe aqui para vocês, eu até vou aumentar um pouquinho, né, para vocês verem. Eu tirei isso do American Enterprise Institute, é um mapa que eles fizeram baseado no Bureau of Economic Analysis e do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, que é um mapa, né, que fala, só baixar aqui um pouquinho, do poder dos estados nos Estados Unidos, tá? E aí esse mapa, ele renomeia, né, os estados americanos como países, né, a partir do PIB, né? E o que a gente quer mostrar com isso? Só lembrando, né, são dados de 2020, eu até tentei achar o mapa mais atual, mas eu não consegui achar o mapa confiável de 2021, eu falei, não, vamos lá trazer aqui esse de 2020. E aí, gente, veja que chocante como o potencial dos Estados americanos ele é muito alto para a paradiplomacia e para qualquer coisa, né? A gente tem aqui a indicação, assim, se os Estados americanos fossem países, quem eles seriam, né, nesse renaming deles, né? Então, por exemplo, a Califórnia seria o Reino Unido, né? O Texas seria a Itália, né? Então, o Brasil caiu muito no PIB, então o Brasil não tá aparecendo aqui, mas veja, né? Você tem aí a Argentina, é muito interessante, gente, né? Paralelamente, e aí tinha um outro gráfico, mas esse estava muito desatualizado, falei, não vou trazer, mas era um gráfico de orçamento de cidades americanas, né? Então, cidades como Nova York, como Los Angeles, elas têm até mais orçamento do que países como Costa Rica, tá? Mas aí esse mapinha eu acabei não trazendo para vocês. Mas vejam que interessante qual é o poder, né, desses estados, né? E aí vocês veem qual o poder que ainda tem os Estados Unidos no sistema internacional. Então, esse PIB, né, eles equivalem ao PIB dos Estados norte-americanos ao PIB de alguns países, tá? E aí, só a título de curiosidade, né, eu já mencionei alguns, mas eu trouxe aqui para vocês, né, o que corresponderia aos estados, né? Então, como eu já mencionei, a Califórnia é o Reino Unido, o Texas é a Itália, a Flórida é a Indonésia, né? O Nova York é o Canadá, né? E aí veja que divertido, né? Nova York é o Canadá e faz fronteira com o Canadá. É curioso, né? Então, a gente fala muitas vezes em declínio americano, fala em perda de poder relativo, mas às vezes, né, realmente perdem poder relativo, isso é fato, mas às vezes, pelo menos em termos absolutos, a diferença é muito grande, tá? Aí já caminhando, né, para encerramento, né, para mostrar para vocês aqui, né, também a síntese, né, no fundo das nossas reflexões, que quando a gente fala de política externa dos Estados Unidos, e aí seja do termo diplomacia ou paradiplomacia, aí é uma situação de um livro que eu gosto muito, sobre política externa americana, né, que é The Politics of United Nations, of United States Foreign Policy, do Rosati e Scott. Eles dizem o seguinte: duas coisas muito importantes precisam ser compreendidas sobre a natureza da política externa americana, que é um processo muito complexo, mas principalmente é meu,
tá? Mas que formular política externa, pensar política externa nos Estados Unidos é um processo muito político, tá? E no processo político, diplomacia e paradiplomacia, elas se complementam, mas elas também divergem entre si. Então, no geral, gente, seria esses os conceitos que eu queria apresentar para vocês, né? Eu trouxe aqui uma dica de referências bibliográficas, né? Os textos também que eu usei, e particularmente, gente, se vocês quiserem estudar mais o caso dos Estados Unidos, né? Aqui nós temos alguns que são mais teóricos, né? Para o conceito de política externa, mas quem quiser jump, né? Pular mais para dentro dos Estados Unidos, eu recomendo um texto apresentado num evento, né, da American Political Science Association, do Earl Fry, né, que é The Spending Role of State and Local Governments in U.S. Foreign Policy, é um texto de 98, ele é mais histórico, mas ele é muito interessante, mas principalmente os trabalhos do John Kincaid e esse texto, The International Competence of U.S. States and Their Local Governments, que está numa coletânea mais geral sobre paradiplomacia, organizada pelo Aldecoa e o Keating. Jorge Schiavon também é uma referência muito importante com o Comparative Paradiplomacy, traz estudos de caso não só sobre os Estados Unidos, mas sobre o Brasil, e ele foca no México, foca também, trata de África do Sul, de Índia, bem legal também, né? E aí, em termos mais teóricos, né, o trabalho do Kuznetsov, tá? Que é o Theory and Practice of Paradiplomacy, Subnational Governments in International Affairs. E aí, né, eu trouxe 2 anexos, o anexo 1 com outras terminologias, né? Se vocês esbarrarem, né, nesses termos, lembrem que eles também podem ser utilizados como sinônimos de paradiplomacia, né? Então, assuntos externos, subnacionais, política externa, subnacional, diplomacia subestatal, multinível dos cidadãos, né, constituency, ação externa dos governos locais, diplomacia local, política externa local, diplomacia regional, diplomacia plurinacional, pós-diplomacia ou microdiplomacia. Eu escolhi falar para vocês, né, em paradiplomacia, que para mim é o mais interessante. E aí, né, trabalhando aí com os Kuznetsov, algumas dimensões do pensamento paradiplomático, né? A gente trabalhou hoje, como vocês podem desconfiar, com a dimensão federalista intergovernamental, mas são temas, né, que muitas vezes eles são debatidos na área, mas não necessariamente eles são consensuais, né? Então, por exemplo, separatismo, diplomacia, meio ambiente, né? É aqui uma abordagem um pouco diferente, tá? Então, seria isso que eu queria apresentar para vocês, né? Espero que eu tenha conseguido passar as grandes preocupações para vocês sobre o tema de paradiplomacia, falar um pouco sobre os Estados Unidos, e espero aí também que essas dicas de leitura ajudem vocês no acompanhamento desses temas. E, mais uma vez, parabenizo aqui ao professor Túdium pelo projeto do federalismo em tempos de crise, mas ressaltando, né, que a crise ela também é uma oportunidade de renovação e repensar o federalismo, conhecer as experiências do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, e principalmente entender o que é federalismo, e no meu caso, entender o que é paradiplomacia, faz parte de uma área bastante interessante a ser explorada e que afeta muito o nosso dia a dia, ainda que ela não seja trabalhada conceitualmente ou fora da academia de uma maneira tão adequada por agentes políticos nacionais e internacionais. Então, paradiplomacia, política externa, é também uma política pública e pode nos ajudar a compreender melhor não só os nossos países, mas também as formas de atuação e possibilidade do mundo que nós vivemos. Muito obrigada e vou aqui encerrando a minha apresentação da paradiplomacia e sobre o caso dos Estados Unidos. Até mais.